então vamos para a próxima aula. Vamos agora com a ferramenta borracha. Com essa ferramenta basta selecionar ela, clique aqui, vem aqui, selecione a ferramenta, né, borracha, venho até a imagem, clique com o botão esquerdo do mouse e está apagando. Você vai falar, tá, mas por que está ficando preto a hora que apaga? Eu vou explicar para vocês. Quando tem a imagem assim, sem camadas, somente uma imagem, sem uma camada atrás, a cor que vai ficar quando apaga é a cor do plano de fundo selecionado aqui. Então, portanto, se eu alterar a cor ali do plano de fundo, digamos para branco, a hora que eu apagar com a borracha, vai ficar branco a área por onde eu passei a borracha. Se eu mudar para outra cor, um azul, vai ficar azul o plano de fundo. Então, se não tem nenhuma outra camada atrás, a cor que vai ficar quando você apaga é a cor do plano de fundo aqui, do background. Seria isso. E vamos deixar aqui para mostrar. Deixa eu duplicar ela. Deixa eu jogar uma... Deixa eu ver. Essa imagem aqui de fundo aqui atrás. Traz ela aqui, jogar aqui. Tá. Deixa eu aumentar ela aqui. Pronto. Assim já tá bom. Então, explicando de novo. Quando eu apago e não tem alguma outra camada atrás, que foi o caso de antes, daí vai ficar a cor do plano de fundo. Mas agora, como tem a camada atrás, não importa a cor que está selecionada aqui, vai aparecer a camada de trás. Estão vendo? Por isso agora, quando eu apago, não interessa a cor que vai estar marcada aqui no plano de fundo, vai aparecer a camada de trás. Daí sim você vai estar apagando e vai aparecer por trás da imagem. Então é bem isso aí, não tem muito segredo não. E vocês podem estar modificando a opacidade, o fluxo, para apagar mais a quantidade que apaga, né? Às vezes você quer apagar bem de levezinho para ficar mais suave aqui o encontro do apagado, para não ficar tão duro, né? Você vai dar uma apagadinha um pouquinho, você pode estar regulando isso também. E você pode selecionar o formato que você quer que apague. Deixa eu pegar, digamos, vamos ver o que vai ficar legal. Isso aqui. Deixa eu até jogar um outro plano de fundo atrás ali. Deixa eu apagar esse aqui eu vou deixar azul para vocês verem como é que eu apaguei. Vou pegar esse aqui. Vou jogar essa neve atrás aqui. Tá. Agora eu vou pegar a borracha. Eu selecionei então este formato aqui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, aproximar um pouco. Vou aumentar aqui um pouquinho, vou deixar em 700, tamanho. Tá bom assim. Vou aumentar a opacidade e o fluxo para 100. Vou vir em cima do vestido. Notem que eu apaguei e ficou o plano de fundo atrás. Então você pode fazer como, ao invés de simplesmente você só ter a ideia de apagar para aparecer alguma coisa que você não quer, você pode apagar, mas com o objetivo de que apareça algo. Você pode acabar criando uma textura para uma roupa, alguma coisa assim, algum detalhe que se você fosse pegar o pincel você não teria como fazer, né? O pincel ele não vai dar essa
diferenças de tom. Você vai escolher uma cor só e ele vai aplicar aquela cor, né? Que você vai falar, por que tu não pega o pincel e pinta assim? Porque ele não ficaria dessa maneira, dessa forma. Se eu pegar o pincel, tenho que escolher uma cor. Deixa eu pegar a mesma imagem aqui, ó. Essa aqui. E deixa eu aumentar a opacidade aqui também para 100, fluxo 100. Ó, é diferente, ele sobrepõe a imagem. Mesmo que eu pegar esse tom aqui, ó, ele trabalha de uma maneira diferente. Então vocês têm que pensar da seguinte maneira: de que maneira que eu posso mais utilizar a ferramenta? A ferramenta você não pode ver ela só com uma função simples. Você tem que abrir os olhos de vocês assim para de que maneira mais eu posso utilizar essa ferramenta. Assim vocês vão estar tirando proveito melhor ainda do Photoshop. Vai da criatividade de cada um, o quanto que vocês vão conseguir alcançar, né? Então beleza, vamos para a próxima aqui, ó. Então, vou pegar essa ferramenta borracha mágica, que é mais tranquila para explicar. Deixa eu desfazer aqui, ao invés de Ctrl+Z, vou pegar a ferramenta da pincel histórico, que é o que eu havia explicado para vocês na outra aula. Estou desfazendo o que eu fiz na imagem. Então o que seria a ferramenta borracha mágica? Seria o seguinte: ela tem uma semelhança com a varinha mágica. A varinha mágica, se a gente vir aqui, tu vai selecionar um tom, né, uma área, e de acordo com a tolerância ele vai selecionar mais ou menos a partir daquele tom que você clicou, né, de cor. E a borracha mágica funciona mais ou menos da seguinte maneira, só que ao invés de fazer uma seleção a partir de um tom de cor, ela já apaga diretamente. Com a varinha mágica você pode selecionar e daí depois decidir o que você vai fazer. Você vai copiar aquilo, você vai apagar aquilo, mudar de cor aquilo. Então você tem mais opções, né? E com a borracha mágica não, você simplesmente vai apagar. Vim aqui, cliquei e apagou todo aquela tom da onde que a partir do clique, né? Que como a tolerância estava 100, ele acabou apagando bastante. Se eu fosse diminuir aqui para 20, deixa eu dar um Ctrl+Z, ele apagou menos, né? Por causa que a tolerância está menor. Daí eu vou ir clicando e vai apagando mais. Se fosse clicar só no vestido dela, vai pegar o tom de preto e vai apagando. Então essa é a função dessa borracha aqui. A partir do tom você clica e ele vai apagando. Opa. Aí. Bem tranquilo, né? Então vamos agora para a nossa outra ferramenta. Ferramenta borracha de plano de fundo. Ela funciona da seguinte maneira. Tem algumas marcações aqui, deixa eu explicar essa marcação aqui. Que é o que? É a amostragem contínua. O que seria essa amostragem contínua? Deixa eu aproximar aqui. Essa amostragem contínua funciona assim. Eu vou dar um clique. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. E está apagando, né? Está aparecendo o fundo de trás ali, né? Que está na camada por baixo dessa. Agora, por que amostragem contínua? A amostragem contínua funciona assim. Tá vendo esse maisinho ali no centro do nosso círculo da borracha? Então, ele constantemente está pegando os tons de amostra ali desse centro. Se eu ficar com o centro aqui, ó, só no branco, e não invadir o maisinho com o preto, ou com a cor de cabelo, ou com o braço dela, ele não vai apagar o braço nem o preto ali, né? Nem o cabelo. Agora, a partir do momento que eu invadi, ó, o maisinho aqui no preto, pronto, ele começou a apagar o preto. E daí funciona da seguinte maneira: se eu estou só no preto, ele vai continuar apagando só o preto, né? Aqui, e os tons próximos do preto, né? Tá vendo que ali no braço tem um tom escuro, ele já apagou um pouquinho também. Por isso que é amostragem contínua. Se eu agora vir aqui pro braço, ele começa a pegar o tom do braço. Então,
vocês tem que estar cuidando constantemente onde o maisinho tá, para ele que vai fazer o limite da demarcação da área. Isso é para vocês verem como é que funciona. Eu tô aqui pagando um pouquinho mais. E tenho, deixa eu dar um Ctrl Z, aqui este outro, que é amostragem única de uma vez, que funciona assim. É bem parecido com a outra, só que quando você dá um clique aqui, eu posso invadir os outros tons, ó, é claro, sem soltar o botão esquerdo do mouse, que ele não vai apagar. Ó, passar por cima, para lá e para cá, que ele só vai apagar aqui no meio caso tiver algum tom parecido com esse daqui que eu cliquei inicialmente, né? Mas se não, eu posso passar por cima, que não vai ter problema nenhum. Vem aqui, clica. Então essa ferramenta é muito bacana. Note que para recorte de cabelo ela é ótima também. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tolerância. Vocês vão ver que ele consegue recortar bem. Viram que no vestido dela esses fiapos também ele consegue recortar. Vocês só vão ter que ficar dosando a tolerância aqui para não apagar as outras áreas, né? Mas é uma ferramenta ótima, que vai em muitos casos ajudar você. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Esta imagem aqui. Notem que aqui tem galhos, muitos galhos, né? Como é que a gente ia ficar apagando isso aqui com ferramentas de seleções? Se fosse a varinha mágica, por exemplo. E ali, ficar adicionando área por área. Mas e ali, entre esses galhozinhos ali, como é que a gente ia ficar selecionando? Não tem como, né? É inviável. Não dá pra fazer. E já com essa ferramenta, basta você selecionar ela. Deixa eu diminuir um pouco a tolerância que está alta. Clicar no tom de azul. Deixa eu aproximar aqui um pouco. Ó, o maisinho, que é o nossa guia, né? Cliquei aqui e vai arrastando, ó. Passo por cima dos galhos e ele não apaga, só apaga os tons das luzes. Que bacana, né? Olha o grau, como é que vocês conseguem apagar. Que se fosse para pegar qualquer outra ferramenta de seleção, você não teria como fazer esse mesmo trabalho, né? Note o seguinte, tá vendo aqui, ó, que o branco da parte de cima do telhadinho aqui apagou junto, né? Note que tem essa marcação aqui, proteger primeiro plano. Ela tá marcada já, mas não tá selecionado o tom de acordo. Deixa eu dar um Ctrl Z. Se eu vir agora aqui fazer uma amostra aqui, ó, dessa parte do telhado, ele vai proteger esta área aqui, ó, este tom de cor. Ou seja, além de você fazer aqui uma seleção dessa cor, ainda você pode marcar como proteger alguma determinada cor para não apagar. No caso aqui seria o mais viável, o branco, que é uma cor clarinha também, próximo do azul, que às vezes poderia estar sendo apagado sem ser desejado, né? O amarelo não tem por que a gente marcar, porque ele não vai apagar igual essa cor, é bem diferente do azul. Então você tem ainda essa outra possibilidade de proteger esse primeiro plano. Você pode desmarcar, que daí às vezes ele vai ir apagando aqui igual, né? Mas assim, se você tem ela marcada, vamos fazer aqui a amostra desta área. Você vai vir, vai passar com a borracha e ele protegeu essa área ali. Bacana, né? Então essa opção da ferramenta borracha é muito bacana. Vai ajudar vocês bastante em alguns casos.
Vou só apagar aqui mais ou menos rapidinho, sem muito detalhe, que é para vocês estarem vendo bem certinho o grau do recorte aqui. Deixa eu jogar uma imagem de fundo ali para vocês verem como é que ficou. Eu apaguei aquela. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu duplicar essa imagem de trás, jogar para cima. Agora olhem lá. Deixa eu pôr o solzinho ali entre os pilares. Beleza. Notem como entre as árvores ali, ó, ficou um excelente recorte, ó, como apagou bem a fundo. E com as outras ferramentas a gente não teria como fazer isso. Então é uma ferramenta excelente, né? Com um grande grau de detalhe que você pode estar deixando na sua imagem e alterando o fundo. Então seria isso aí. Essa é a ferramenta borracha. Espero que tenham gostado dela. Pratiquem, treinem, peguem imagens na internet para testar. Vão testando. Quanto mais vocês mexer, melhor. Valeu, até a próxima.